Então, hoje o nosso tema é coronavírus, seus direitos com seu plano de saúde. Hoje eu quero levar ao conhecimento sobre os direitos que a pessoa acometida com Covid-19 tem perante o seu plano de saúde. Então, essa pandemia causada pelo coronavírus afetou os serviços de saúde em todo o mundo. No Brasil, essa realidade não é diferente. Nós estamos aí acompanhando nos jornais, né, o que vem acontecendo. E no país, há mais de 40 beneficiários do plano de assistência médica, né? Então, muitas dúvidas estão surgindo qual tipo de serviço esses planos devem prestar aos seus consumidores. Primeiramente, é importante destacar que os planos devem prestar e cobrir o atendimento necessário para o paciente com Covid-19. Ainda não há tratamento específico para essa doença, né? Mas os protocolos de tratamento atualmente disponíveis devem ser oferecidos. Os exames de diagnóstico também devem ser cobertos, pois foram incluídos no rol de procedimentos obrigatórios. Para entender melhor seus direitos com seu plano de saúde nesse tempo de pandemia do Covid-19, eu listei alguns direitos aqui, 12 direitos. O plano de saúde ele deve cobrir exames e tratamento diagnóstico do novo coronavírus para o Covid-19 e os tratamentos gerais hoje disponíveis devem sim ser cobertos pelo plano de saúde, conforme a segmentação de assistência contratada. Se for ambulatorial, se for hospitalar com obstetrícia, hospitalar sem obstetrícia, odontológica e referência. No caso dos exames de diagnóstico, também deve haver uma cobertura pelo plano. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, por meio da resolução 453 de 2020, incluiu o exame para detectação do vírus no rol de cobertura obrigatório. Então, de qualquer forma, o que acontece? Mesmo que não estivesse previsto no rol de cobertura obrigatória, eventuais exames para detectação da infecção pelo coronavírus devem ser cobertos pelo plano, quando oferecidos no âmbito da saúde suplementar. Isso está regido nos artigos 10 e 12 da Lei de Plano de Saúde, que se obriga a cobertura de diagnósticos e tratamento para todas as doenças previstas da Classificação Internacional de Doenças, que é a CID. Então, para isso, basta que o médico que acompanha o paciente justifique a necessidade do exame do diagnóstico. Bom, o segundo direito que eu listei aqui é: meu plano pode ficar mais caro por conta do Covid-19? Porque essa é uma preocupação que, a priori, né, nos afligiu. Então, este ano não. Para o reajuste deste ano, de 2020, são levados em consideração os atendimentos realizados nos anos anteriores, nos anos de 2018 e 2019, ou seja, não pode haver em 2020 reajuste, repasse de custos por conta do coronavírus. Inclusive, eu estava lendo uma matéria nas redes sociais, onde o IDEC oficiou o Ministério Público Federal e os estados pedindo a abertura de investigação desses preços. Além disso, oficiou também a ANS, né, que é a Agência Reguladora dos Planos de Saúde, solicitando que eles façam um estudo do impacto das medidas de enfrentamento ao Covid-19. Bom, o plano pode impor dificuldades para fazer o exame? Os exames de teste para o Covid-19 são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, que possuem segmentação ambulatorial, hospitalar ou de referência, e devem ser oferecidos em até 3 dias úteis após a solicitação pelo consumidor, conforme a orientação do seu médico. A operadora ela não pode impor prazo maior sob argumento de autorização de procedimento, porque ele está previsto no rol.
Se o prazo de 3 dias não for cumprido, o consumidor deve fazer uma reclamação à ANS, pelo telefone ou internet, e para a agência que aplique essa multa. Então, vale lembrar também que o prazo de 3 dias para autorização de realização do exame está previsto na Resolução 259 de 2011 da ANS. Bom, tenho que estar internado para ter direito ao exame? Essa é uma das perguntas recorrentes, né? A resposta é não. A previsão de cobertura dos exames para a detecção do coronavírus pode ser feita tanto a nível ambulatorial, como com o paciente internado, quando haja suspeita ou probabilidade de eventual contaminação pelo vírus. A operadora ela não pode recusar a cobertura sob o argumento do paciente não estar em internação, sob pena de a negativa corresponder à prática abusiva, vedada pelo artigo 30, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor. O único requisito que se pede, né, para que seja direcionados apenas os casos graves, porque o que acontece? Há uma falta de kits de testagem, né? Então, a gente pede assim, que haja uma conscientização da população, né? Quando o seu médico, você só buscar esse exame quando o seu médico te prescrever, né, que seja feito esse exame. Não dá para a população toda correr, né, para o plano de saúde sem ter um diagnóstico, né, que há necessidade desse exame, para solicitar, porque senão vai haver uma sobrecarga e não tem kits de testagem para todo mundo. Onde posso realizar o exame? As operadoras de plano de saúde devem indicar, com base no direito à informação prevista no artigo 6º, inciso 3 do CDC, dados de fácil entendimento ao consumidor sobre vírus e locais de atendimento. Então, outras informações devem estar disponíveis nos canais também de atendimento da operadora, por telefone, e-mail e site. Bom, fiz o exame fora da rede credenciada de meu plano. Tem direito a reembolso? Bom, o consumidor tem direito ao reembolso se este procedimento estiver previsto em contrato ou se o exame para confirmação da infecção pelo coronavírus tiver sido indicada pelo médico em uma situação de urgência e emergência. Então, atentem bem a este caso, né? Antes de você fazer o seu exame fora da autorização do seu plano, né? Só em situação de urgência e emergência e indicado pelo médico. A operadora é obrigada a fornecer medicamentos para tratamento do Covid-19? Bem, a operadora tem a obrigação de cobrir medicamento para o tratamento do Covid-19, somente em caso de internação hospitalar, conforme determina a Lei 9.656, de 98, no seu artigo 12, inciso 2º, a linha D. Então, você tem que prestar bastante atenção, né, no que você contratou com a sua operadora de plano de saúde. Você tem que, né, entrar no site da sua operadora, porque normalmente no site tem assim, os direitos e as obrigações, né, no contrato geral, mas o ideal mesmo é você estar lendo o contrato que você firmou com ela. Bom, a operadora de plano também é obrigada a cobrir a chamada utilização do uso off-label de medicamentos que possuem registro na Anvisa. Isso já houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Quais são os prazos de atendimento para o tratamento do Covid-19? Bem, os prazos. As operadoras elas devem seguir os prazos previstos na Resolução 259 de 2011, da ANS. Para o tratamento da Covid, os prazos máximos são os seguintes: 3 dias úteis para serviços diagnosticados realizados por laboratórios de análises clínicas em regime ambulatorial, até 21 dias úteis
em procedimentos de alta complexidade, listada no rol de procedimentos da ANS. Até 10 dias úteis, atendimento em regime de hospital-dia. Procedimentos de urgência e emergência, é imediato. Bom, faço tratamento contínuo e tem um procedimento de urgência agendado. Esse tratamento pode ser adiado pela operadora? No entendimento do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, tratamentos contínuos, como quimioterapia, hemodiálise, por exemplo, não podem ser interrompidos em virtude da pandemia do Covid-19. Além disso, a ANS indicou que as operadoras de plano de saúde não podem interromper ou adiar tratamentos de emergência e urgência, de cuja interrupção ou suspensão pode colocar em risco a saúde do consumidor, relacionamentos ao acompanhamento da gravidez, pré-natal, parto, puerpério, de doenças crônicas, diabetes, hipertensão, HIV, AIDS, dentre outras. Enfim, de tratamentos continuados, de revisões pós-operatórias, de diagnósticos e terapias em oncologia, psiquiatria, tudo assim que há um tratamento contínuo, eles têm que continuar fornecendo o atendimento. Ou seja, o consumidor que necessita realizar tratamento dessa natureza, ele deve garantir o atendimento conforme os prazos estipulados na resolução, que eu já falei, que é a 259 de 2011, da ANS. Dessa forma, a operadora deve indicar ao consumidor orientações específicas para o tratamento, como local adequado, rede credenciada, médicos conveniados, para evitar a contaminação pelo Covid-19. Então, nós temos que ter cuidado, liga na sua operadora, busca informação para você não ter que buscar o atendimento num lugar onde não está sendo oferecido, porque teve que haver uma readequação por conta, né? Que a prioridade agora está sendo para os pacientes do Covid-19, né? O meu plano é obrigado a cobrir a internação em caso de contaminação pelo coronavírus? Bom, a resposta é: haverá cobertura para internação somente nos planos de saúde em que o consumidor tenha cobertura para atendimento hospitalar. Planos de segmentação com internação com obstetrícia e referência, como eu já disse anteriormente. Estou no período de cumprimento de carência e recebi recomendação médica para ser internado em virtude do Covid-19. A operadora pode negar cobertura para internação? Não. No entendimento do IDEC, do Poder Judiciário, de maneira geral, que foi o que eu pesquisei, eu estava vendo aqui o entendimento fala que a cláusula que estipula o cumprimento de carência não pode ser um obstáculo à internação recomendada em caráter de urgência. Vale lembrar que a carência representa o período onde, após a contratação do plano de saúde, em que o consumidor não poderá acessar alguns dos procedimentos previstos nos planos de saúde, como consultas, exames, cirurgias. Para os casos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência é de 24 horas. Bom, posso efetuar consulta à distância com profissionais da saúde? Porque o que acontece? Não está podendo haver aglomerações, né? Em clínicas, em hospitais, em lugar nenhum, essa é a verdade, né? Podendo, fique em casa. Então, o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde editaram 2 documentos, o ofício CFM 1756 de 2020 e a portaria através do MS 467, que respectivamente, o que diz? Que contém orientações aos médicos sobre como efetuar o atendimento de pacientes em isolamento em virtude do coronavírus. As formas de atendimento à distância são excepcionais e temporárias e aplicáveis enquanto tiver essa pandemia do Covid-19, enquanto essa pandemia, o Covid for mantido, mas tomara a Deus que logo ele seja erradicado. Bom, isso pode ser feito por teleorientação. O que quer dizer? Consiste na orientação e encaminhamento de profissionais da medicina a pacientes em isolamento.
Telemonitoramento, que representa orientação e supervisão médica para o monitoramento ou vigência à distância de parâmetros da saúde ou da doença. Teleconsulta, que é uma consulta direta com o profissional da medicina, via WhatsApp, via Skype. E teleinterconsulta, exclusivamente para troca e opiniões entre médicos para auxílio diagnóstico ou terapêutico. Bom, o entendimento do IDEC é que os dados pessoais dos consumidores, eles devem ser resguardados e protegidos segundo o CDC, o nosso Código do Consumidor, e também a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, hoje, eu senti, né,